O ponto 22, proposta 92, para aprovar a abertura do período de discussão pública relativa à proposta de delimitação da unidade de execução 2 de Tucadelos. Intervenções sobre este ponto? Sr. Vereador Tiago Matias. Sr. Presidente, dar nota também, se me permitir, relativamente ao conteúdo do ponto seguinte, deste e do ponto seguinte, destas minhas palavras, de valorizar a mobilização do território de Tucadelos como grande área de atividades económicas que temos perspectivado no PDM e com estas mais duas unidades de execução que agora pomos à discussão pública, poder concretizar e melhorar o nosso tecido económico, de atividades económicas e poder mobilizar mais empresas para esta zona do território e do concelho. Não estamos só a discutir. Sim, podemos, mas estamos a discutir o ponto 22. Mas podemos discutir os dois. Se a Sra. Vereadora quiser intervir. Então podemos votar o 22? Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 23, proposta 93, para aprovar a abertura de período de discussão pública relativa à proposta de limitação da unidade de execução 3 de Tucadelos. Sra. Vereadora Sónia Paixão. Sr. Presidente, eu tenho aqui uma dúvida que as plantas não me deixam clarificar e que eu não me sinto bem comigo própria se não a colocar hoje aqui neste momento. Quero perguntar ao Sr. Vereador Tiago Matias se as antigas ruínas do sanatório se estão ou não aqui incluídas nestas áreas que estão delimitadas nestas unidades de execução. Tenho esta dúvida. A planta, a páginas 4, aparece a roxo. Confesso que não consigo ver. Na planta que vem a 6, eu vejo aqui, dá-me ideia de ver as ruínas e gostava de ficar com esse esclarecimento. Sr. Vereador Tiago Matias. Muito bem perguntado, Sra. Vereadora. Do que corremos, as ruínas, portanto, ainda estamos em fase de unidade de execução e discussão pública e de abertura, mas as ruínas, neste caso, parece-nos que vão ser deixe-me dizer-lhe, acabar de ser demolidas, porque nunca foram completamente construídas. Como sabe, este sanatório nunca chegou a ser terminado, é o historial deste espaço, nunca chegou a ser classificado, sem prejuízo da memória que podemos ter relativamente àquela parte inacabada do sanatório, não tendo sido classificado como imóvel de interesse público, nem outro nível de classificação. Ainda não temos, como disse, ainda não temos o processo de licenciamento entregue e, por isso, ainda não conseguimos verificar completamente a abrangência do alcance da proposta, mas o que posso dizer é que, com toda a certeza, que estas ruínas serão demolidas. Já lhe vou dar a palavra. É preciso, enfim, há aqui uma discrepância entre a memória visual que temos daquela zona e a avaliação feita do ponto de vista patrimonial e histórico do que ali está. O que ali está é um edifício que nunca foi acabado. De uma iniciativa que foi por uma sociedade e por famílias endinheiradas no final do século XIX, início do século XX, mas que nunca foi concretizado. Portanto, aquilo não são ruínas de um edifício que caiu, são os restos de um edifício que nunca foi terminado, de uma construção que nunca foi concluída e que nunca funcionou e que, portanto, não teve nenhum... Agora, estão ao lado da estrada, enfim, têm aquele ar poético e, portanto, suscitam as mais diversas apreciações. Rigorosamente, não têm qualquer valor patrimonial reconhecido. E também fiz esta pergunta que a Sra. Vereadora fez há uns tempos atrás, e é isto. Portanto, há aqui uma diferença entre a percepção visual e algumas reportagens bastante bucólicas e poéticas que já existiram sobre aquele espaço e a realidade do que aquilo é. É uma construção nunca acabada.
e nunca funcionou, nem tem nenhum valor patrimonial específico em termos arquitetónicos, não é? Nem nada. Pronto, e é com isto, e objetivamente são estes os factos que temos que gerir e não outros. Sra. Vereadora. Sr. Presidente, eu acho que esta questão que eu coloquei, que eu levantei, tem tudo a ver com a seriedade como trabalhamos os assuntos. E a seriedade como trabalhamos o assunto, porque foram os senhores que no Boletim Municipal, Revista Municipal, de fevereiro de 2019, na parte da cultura, colocaram um texto sobre, cabeça de Montachique, ruínas cheias de história. E, portanto, fizeram um texto conceptual relativamente a estas ruínas. Eu creio que fazermos esta proposta que hoje aqui vem à Câmara, passando ao largo, por assim dizendo, deste assunto. Eu não li no documento, eu não leio aqui, no documento que foi distribuído, não vem em nenhum momento, daí eu ter tido a dúvida, porque tive o cuidado de ler, eu não vi em sítio absolutamente nenhum que ia ser efetuada a demolição destas ruínas. Por este... Sr. Presidente, a partir do momento em que estamos aqui, ao fim e ao cabo, a permitir esta alteração de uso e tudo mais, não é alteração de uso, desculpem, a questão de colocar a discussão pública e aquilo que estamos a perspectivar que venha a ser concretizado nesta área. Como disse o Sr. Vereador, está então perceptível para todos que estas ruínas vão ter que ser demolidas. Eu acho que era um dos pontos que devia aqui estar. Pronto, era um dos pontos para estar clarividente para todos. Se foi importante referirmos num momento de comunicação da nossa Câmara, também faria sentido, agora que estamos a instruir um processo e que vem aqui um conjunto de considerandos sobre outras áreas, então devia de estar aqui um pontinho sobre isso. Que os técnicos não o podiam não ter referido, pelo menos que da parte não só dos dirigentes, como também da parte política, poderia ter sido colocada esta situação aqui. Sr. Vereador Tiago Matias. Várias clarificações, Sra. Vereadora. Primeiro, estamos em sede de abertura de um processo, deixe-me lá terminar, discussão pública. Segundo, se leu bem a páginas 8 da informação, diz claramente, na Carta da Estrutura Patrimonial, não se identificaram valores patrimoniais na parcela em análise. Ok? Portanto, ela foi avaliada. Se os serviços que fazem a avaliação urbanística o tivessem referido, naturalmente que vinha aqui descrito, se essa referência fosse parte integrante das cartas do nosso PDM. Quero, no entanto, dizer-lhe que, e dar-lhe o conforto, que naturalmente este trabalho, entre os senhores diretores e dos respectivos departamentos, houve trabalho, considerando naturalmente essas pronúncias que referiu e a parte de memória, diria eu, mais que está referenciado com este imóvel. Os departamentos falaram, conversaram sobre a implicação desta alteração em causa e que nos traz aqui a este caminho. Portanto, este espaço está referenciado como espaço de atividades económicas, o proprietário tem legítimas aspirações de mobilização desta parcela para os fins que estão preconizados no PDM e é esse trabalho que estamos a fazer agora. Isso não realça, que não põe de fora a oportunidade de podermos discutir isso em sede de discussão pública, não ponho de parte isso, mas que estava referenciado e foi discutido entre os serviços e está na informação, estava. Não quero contrariar. Sr. Vereador Nuno Botelho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta intervenção é um bocado estranha porque eu vou dar os parabéns ao município e à Câmara por este trabalho, porque de facto isto era um problema. É estranho, tem sido estranho em relação a algumas coisas. Nem é raro. Até temos de dar a mão palmatória que a maior parte das coisas vem bem feitas e, portanto... Mas estava a dizer, portanto, em relação a este projeto em concreto, estas propostas para discussão pública, previamente já dizemos que as propostas são boas e resolvem um conjunto de problemas que as empresas têm ali. Vai fomentar a possibilidade de termos mais emprego e mais oferta de emprego naquela área.
melhorar também as acessibilidades e a rede e as redes rodoviárias. Também os transportes com certeza vão melhorar porque vão aumentar e, portanto, porventura só vemos coisas positivas para já, antes da discussão pública, nestes 2 projetos, sem prejuízo depois, na discussão pública, vermos com mais atenção, em concreto, algumas questões. Eu também só queria deixar aqui em cima da mesa, Sr. Presidente, que, apesar de perceber as preocupações da bancada do Partido Socialista e da Sra. Vereadora Sónia Paixão, eu penso que devíamos preocupar-nos mais em relação ao sanatório, ao que realmente existiu, mas que nunca devia ter sido, e que está ao abandono pela parte do Estado português. E, portanto, esse, sim, é um edifício que está lá abandonado à entrada de Cabeça Montachique, e que devíamos todos, se calhar, junto do Governo, fazer uma pressão, já nem sei se é do Governo, não sei da parte pública, já ouvi dizer que era da parte pública, mas não sei se é ou não é, mas provavelmente, se ainda é do Governo, poderá até passar para nós, em breve trecho, a gestão do espaço, mas, de qualquer forma, eu acho que isso é que nos devia preocupar do que algum espaço que, por muita preocupação que a Sra. Vereadora e o Partido Socialista tenham, nunca serviu para o efeito que era necessário e não pode ser inviabilizador do desenvolvimento económico nesta região, que é muito importante, porque é um polo industrial muito importante nas freguesias de Lousa, Loures, e também acho que ainda, não sei se apanha Fanhões também, apanha ainda Fanhões. Muito obrigado. Mais uma correção, Sr. Presidente da Reforma Administrativa. Muito obrigado. Sobre este edifício que o Sr. Vereador Nuno Botelho agora referiu, é curioso que refira isso, o Real Sanatório que pertenceu ao Ministério da Saúde, porque na primeira lista de imóveis enviada ao município como sendo de imóveis do Estado aqui no município, não constava. Fomos nós que o sinalizámos depois de volta para que constasse e depois logo se vê o que é que se vai seguir nesse processo. Não pode falar, não pode falar. Não, mas não pode falar. Tinha que se ter inscrito para o período do público, não sei se inscreveu. De outra forma, não há maneira de intervir na reunião de Câmara, a não ser no período do público, para o qual julgo que não se inscreveu. Portanto, lamento, mas não, aqui, neste momento, são os eleitos que têm que dirimir esta questão. Queria dizer também que, de facto, há uma memória histórica daquela questão, daquele edifício, da sua putativa construção. Mas há uma diferença entre a memória histórica, que está registada, preservada, e pode até ter elementos que sinalizem esse processo que existiu em determinada altura, e o valor arquitetónico e patrimonial daquele conjunto de meias edificações. São coisas diferentes. Portanto, vamos aguardar a discussão pública, vamos ver o que dela vem e cá estaremos depois para tomar as medidas equilibradas que não deitarão fora a memória histórica porque ela está registada, e esse artigo é bem o sinal disso, e pode ter elementos que a valorizem, mas também não podemos tratar como se fosse um património histórico construído com valor arquitetónico ou de outro tipo qualquer, uma coisa que não o é. E efetivamente não o é. E, portanto, esse é o ponto a que também nos temos que ater, porque nos temos que cingir pelas regras legais que existem, e as regras atribuem determinado valor a edifícios com uma classificação, com um nível de proteção qualquer. Este não tem nenhum. E não é um edifício sequer, nunca foi. Portanto, é uma coisa diferente. A percepção pública é diferente da realidade. Mas aguardemos a discussão pública, que agora se vai iniciar, e teremos a oportunidade de voltar a este assunto, conforme as pronúncias também, aquilo que aqui for trazido. Sendo assim, vamos votar o ponto 23, proposta 93. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade.